Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Celso Leone de Biologia. Vamos para mais uma das nossas videoaulas. O tema dessa aula é ácidos nucleicos. Todos vocês já aprenderam, estudaram ácidos nucleicos como o material genético da célula. O nome ácidos nucleicos, sem sombra de dúvida, é devido ao fato deles estarem concentrados basicamente no núcleo da célula. Mas lembre-se, eles também podem ser encontrados no ribossomo, porque tem RNA, e nas mitocôndrias e nos cloroplastos, que tem DNA e RNA. Tudo bem? Bom, o tema dessa aula diz respeito à apostila 2, as aulas 11, 12, 13 e 14. Eu vou dividir essa aula basicamente em 3 momentos. Eu vou falar primeiro o que é o DNA e o RNA, suas características, a sua composição e a sua estrutura. Depois vou falar do histórico, das propriedades e das funções. Tudo bem? Vão acompanhando comigo aqui, na sequência dos slides. Lembre-se, eles também são substâncias orgânicas, são macromoléculas, são biopolímeros e quando hidrolisados, enzimas, eles são transformados em pequenas moléculas chamadas nucleotídeos, que serão absorvidas no nosso intestino e usadas para fabricar o nosso material genético. Portanto, quando você come alimentos contendo material genético, o material genético dos alimentos, depois de hidrolisado, será usado para construir, refazer, regenerar o nosso material genético. Lembra daquela frase? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Basicamente, nós temos 2 tipos de ácidos nucleicos. O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Já que eles são constituídos de pequenas moléculas, monômeros, chamados nucleotídeos, o que é um nucleotídeo? Ele é uma estrutura, vendo aqui, do lado direito, onde eu estou passando o mouse aqui, ele tem um grupo fosfato, ele tem uma pentose e ele tem uma base aromática ou nitrogenada. Ao unirmos essas 3 estruturas, 3 em 1, formamos o nucleotídeo. Aqui outra representação, eu achei esse slide muito bonito, né? As 3 partes do nucleotídeo, o grupo fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas, elas podem ser de 2 categorias. Primeira delas, as púricas, feitas a partir da purina, que é pura, levando o nome de adenina, sempre representada pela letra A, e guanina pela letra G. Está aqui a fórmula estrutural delas. E as pirimidínicas, feitas de pirimidina, tem forma piramidal, trigonal, piramidal, timina, letra T, citosina, letra C, uracila, letra U. Então, basicamente, são 5 bases, púricas e pirimidínicas. Quando nós falamos da pentose do nucleotídeo, nós temos a ribose do RNA e a desoxirribose do DNA. Se você olhar as duas, você vai ver que a única diferença é esse O. Como ele falta aqui na desoxirribose, olha lá, eu tirei um oxigênio da ribose. Essa é a origem do nome. Bom, começando pelo DNA, que mais para frente eu vou falar também, que quando ele sintetiza uma proteína, ele leva o nome de gene, de cistron, de exon. O nosso DNA, ele é formado por 2 cadeias de nucleotídeos, por isso que ele é um polinucleotídeo, unidos por pontes de hidrogênio, ou também chamadas de pontes bisulfeto. Tá? Quem descobriu esse modelo chamado hélice dupla, lembrando que uma fita começa na posição 5 e termina na 3, a outra começa na posição 3 e termina na 5. Essas 2 fitas estão enroladas, lembrando uma escada de corrimãos, onde os degraus dessa escada são as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas.
Watts e Crick, 1955, é que tiveram a façanha de nos apresentar. Considero que é, até hoje, a maior descoberta científica da história. Na molécula de DNA, o que nós encontramos? Além do grupo fosfato, tem a desoxirribose como pentose e as bases adenina, timina, citosina, guanina. Tudo bem? Olha aqui nesse desenhinho aqui, ó, espero que vocês enxerguem. Uma adenina está sempre ligada a uma timina por 2 pontos de hidrogênio. Já uma guanina está sempre ligada à citosina por 3 pontos de hidrogênio. Por que isso? Porque citosina e guanina são moléculas maiores, então precisa de mais pontos para se ligar. O RNA, que é o nosso segundo ácido nucleico, ele é uma fita única. Existe RNA de fita dupla? Existe, mas a princípio é considerado anômalo. Assim como um DNA de fita simples também é considerado anômalo. Agora lembre-se, toda regra tem exceção. Essa molécula de RNA aqui, ó, ela é feita do grupo fosfato, da ribose como pentose, e ela também apresenta 4 bases nitrogenadas: adenina, uracila, guanina, citosina. Se você observar, a timina é exclusiva do DNA, a uracila é exclusiva do RNA. No vestibular, tem caído a seguinte pergunta: quais as principais diferenças entre DNA e RNA? Você pode apontar 3. A primeira diferença está na pentose. Enquanto o DNA tem desoxirribose, RNA tem ribose. Segunda diferença, nas bases nitrogenadas, a timina é exclusiva do DNA, a uracila é exclusiva do RNA. E na estrutura da molécula, o DNA, 2 fitas entrelaçadas, modelo hélice dupla, 5,3,3,5, e o RNA, uma única fita. Tudo bem? Esse slide aqui resume exatamente tudo que eu falei para vocês, né? Para que serve o DNA, para que serve o RNA. Tudo bem? Bom, voltando um pouquinho. Quando a gente fala de ácidos nucleicos, algumas pessoas foram muito importantes. Aqui você está vendo a foto do Francis Crick, um inglês, né? Se dá para perceber que ele morreu em 2004, mas ele é um dos grandes pilares da biologia, junto com James Watson. E eles bolaram o que hoje é até conhecido como dogma central da biologia moderna. Ou seja, o DNA é capaz de produzir cópias de si mesmo, fenômeno chamado duplicação. Do DNA sai o RNA pelo fenômeno da transcrição. E o RNA, quando se liga aos ribossomos, produz proteína, fenômeno chamado síntese proteica ou tradução. Tudo bem? Antigamente acreditava que esse dogma era unidirecional, ou seja, do DNA sai o RNA, do RNA proteína. Hoje, nós já sabemos, por exemplo, que através dos vírus, como o da AIDS, que é um retrovírus, do RNA também dá para fabricar DNA. Então, foi a quebra de um dogma da biologia. Tudo bem? Quando que ocorre a primeira propriedade do DNA, que é a sua duplicação? Lembrando que essa duplicação também é vista hoje, do ponto de vista moderno, como clonagem, né? Como repetição de um processo, reprodução, né? Algo como a gente aprendeu lá na mitose, né? As filhas idênticas à mãe. Através desse fenômeno chamado duplicação, o DNA, uma molécula de DNA, lembrando que você só pode falar molécula quando as 2 fitas estão juntas, entrelaçadas. Uma molécula de DNA produz 2 novas moléculas de DNA. Olha aqui nessas 2 novas moléculas, elas têm uma fita azul, que é igual da molécula mãe, e uma fita vermelha, que é nova.
Toda vez que o DNA se duplica, ele preserva uma fita e produz uma nova. Por isso que a sua duplicação é semi-conservativa. Isso aqui tem uma aplicação muito interessante. Você pode estudar o parentesco de espécies, você pode estudar paternidade. Por quê? Porque os filhos sempre carregam fitas de DNA, no caso aqui azuis, dos pais. Bom, onde que ocorre essa duplicação do DNA? Só um minutinho aqui, por favor. Vamos lá. Ela ocorre basicamente no núcleo, porque a maior concentração do nosso DNA está no núcleo. Ela é semiconservativa, porque toda molécula nova tem uma fita velha. A enzima responsável por esse processo, essa enzima nuclear, é chamada DNA polimerase, também chamada DNase. E para que isso aconteça, essa molécula mãe aqui tem que ter as pontes de hidrogênio rompidas, quebradas. Quem quebra as pontes de hidrogênio abrindo a molécula de DNA como se fosse um zíper é a helicase. Bom, depois disso, o que vai acontecer? Os dois filamentos abertos, vocês estão observando aqui, ó, a molécula fica como um zíper, cada fita vai produzir a sua fita cópia, e no final do processo, haverá encaixes de adenina com timina, de citosina com guanina, e assim, uma molécula de DNA produzirá duas moléculas de DNA idênticas. Perceba que isso é uma clonagem. Aqui um novo slide para vocês, né, mostrando exatamente isso. Olha aqui, ó, a fita original do DNA, ela se abriu, novas bases nitrogenadas foram encaixadas, duas novas moléculas surgiram, aí daqui a pouco essa molécula junta com essa junta com essa, ou seja, de uma sairão duas novas iguais. Em 1958, dois cientistas, o Matthew Meselson e o Franklin Stahl, eles descobriram o que eu já falei anteriormente, que quando uma molécula de DNA vai se duplicando, sempre as moléculas novas preservam metade da velha. Isso levou o nome de duplicação semiconservativa. Se vocês observarem o desenho aqui, ó, vocês vão percebendo pela densidade das moléculas que cada traço desse daqui vai mostrando as fitas novas. Tudo bem? Bom, outra propriedade do DNA é a capacidade que ele tem de fabricar o RNA. Esse fenômeno é chamado transcrição. A partir do DNA, mais exatamente da fita 5,3, que é a fita molde, ativa, original, padrão, é possível fabricar três tipos de RNA: o mensageiro, o ribossômico, o transportador. O RNA mensageiro é aquele que determina a sequência dos aminoácidos na proteína, portanto, ele é o mais importante dos três. O transportador, o nome já diz, ele pega aminoácidos que estão no núcleo da célula e leva para o citoplasma, porque é lá que o ribossomo vai fabricar a proteína. E o ribossômico, o próprio nome já diz, é o RNA que fabrica o ribossomo, que tem a função de juntar os aminoácidos e fabricar uma proteína. Percebam que esses três RNAs trabalham concomitantemente, simultaneamente. Portanto, a importância do DNA fabricar os três tipos de RNA sempre a partir da fita 5,3. Aqui, ó, o exemplo está mostrando para vocês, né? Muito parecido com o anterior. A molécula de DNA será aberta, haverá ruptura das pontes de hidrogênio. A única modificação aqui qual será? É que a fita 5,3 será usada apenas para fazer o RNA. E no lugar da timina, nós vamos encaixar a uracila. Tudo bem? Esse slide aqui, ó, resume, né, muito bonito, azul, cor do céu, ele resume exatamente o que eu falei até agora, né? Quem é o RNA, como ele é formado, qual é a sua pentose, quais são as suas bases e os seus respectivos tipos, tá bom? Se você se esqueceu, é só voltar e olhar.
Aqui, ó, é interessante. Cada sequência de 3 bases do RNA mensageiro, a gente chama de códon, também chamado de triplet ou trinca. A verdade é que o ribossomo ele só sabe ler trincas de bases ou códons, né? Daí o nome código genético, é o código do gene, é o código que vai virar proteína. 3 códons, UAA, UGA e UAG, eles não são lidos pelo ribossomo, por isso que eles são chamados de códons de parada, de finalização, de terminalização. Mas aí você me faria a seguinte pergunta: quando o ribossomo vai ler o RNA mensageiro, por onde ele vai começar, já que cada ser vivo tem o seu material genético diferente dos outros? Existe um código de iniciação, é o começo de tudo, é o AUG. Esse códon corresponde ao aminoácido metionina. Então, imagine o ribossomo, um trem andando em cima de um trilho, chamado RNA mensageiro. Quando ele encontrar a estação AUG, ali ele vai começar a fazer a leitura. Nós temos 4 bases nitrogenadas no RNA. Vamos relembrar? Adenina, uracila, citosina, guanina. Para formar um códon, você tem que combinar 3. Se você pegar 4 bases e combiná-las 3 a 3, você vai ter 64 combinações. Essas 3 combinações não são lidas porque são códons de parada, portanto, sobram 61 códons para que haja a leitura. Esses 61 códons, que é o nosso código genético, eles permitem formar 20 tipos de aminoácidos. Relembrem daquela aula, videoaula que eu já dei. Esses 20 aminoácidos aqui, ó, são divididos em 12 naturais e 8 essenciais. Tudo bem? Aqui. Aqui ele está falando o papel do RNA transportador, lembrando que o RNA transportador carrega consigo sempre uma sequência que a gente chama de ACC, que é o anticódon. Eu costumo brincar com os meus alunos assim, ó, para que um aminoácido seja encaixado na proteína, o noivo códon tem que ser ligado à noiva anticódon e quem tem que fazer essa ligação é o padre ribossomo. Então, ó, toda vez que um códon do mensageiro se ligar ao anticódon do transportador, esses 2 trios darão origem a um aminoácido que será encaixado na proteína. Tudo bem? Aqui, ó, um exemplo muito bonito, né, mostrando para vocês que do DNA está saindo o RNA e aqui do lado direito as 4 bases típicas do RNA. Vamos voltar ao dogma central da biologia? Do DNA sai o RNA, mensageiro ribossomo do transportador, lido pelo ribossomo sai a proteína. Mas lembre-se, do DNA também sai outro DNA que é a duplicação. Nos retrovírus, como o HIV, o SIV, ocorre uma pequena inversão, uma retrotranscrição, por isso que eles são retrovírus, de frente para trás. Os vírus nascem com o RNA e dentro da célula hospedeira eles fabricam o DNA. Dá para perceber que é bem diferente, né? Aqui eu já tinha mostrado para vocês esse slide. Aqui, ó, é aquilo que eu brinquei anteriormente com vocês. Olha lá, ó. O códon do RNA mensageiro se ligando com o anticódon do transportador. Desse casamento há o encaixe de um aminoácido na proteína. Tudo bem? Desculpe eu ser repetitivo, mas esse dogma central da biologia vocês precisam guardar. Ele é fundamental. DNA pode dar DNA, DNA pode dar RNA, RNA pode dar proteína. Acredito que aí está tudo bem. Aqui, se nós temos 4 bases nitrogenadas, elas formam 64 combinações de 3. Cada combinação de 3 é um códon. Desses 64 códons originam 20 tipos de aminoácidos. Tudo bem?
Tem um nome novo aqui para vocês. O código genético é degenerado redundante. Vamos explicar aqui para vocês, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se vocês pegarem as três bases do códon, a primeira, a segunda e a terceira, para formar a trinca. Olha as prováveis combinações, as 64 combinações que eu falei. Percebam, vamos pegar aqui, ó, a leucina, simbolizada, abreviada por leu. Ela tem 1, 2, 3, 4 códons. Esse fenômeno, ou seja, diferentes códons dão o mesmo aminoácido, isso é chamado de código degenerado ou redundante. Tudo bem? Olha lá, um códon corresponde normalmente a um aminoácido, o código genético é universal porque ele é presente em todos os seres vivos. Quem tem DNA tem a TCG, quem tem RNA tem AUCG, portanto, os códons são os mesmos. Mas então, por que nós temos proteínas diferentes? Porque a leitura pelo ribossomo é feita de maneira diferente. Tudo bem? Bom, vamos lá. Esse slide, eu sou suspeito para falar, mas maravilhoso, colorido, ele mostra que o códon AUG, correspondente ao aminoácido metionina, é o primeiro códon lido, traduzido pelo ribossomo. Esses três códons em vermelho aqui, ó, UA, UAG e UGA são os três códons de parada, de finalização, de terminalização. Então, se você me perguntasse quantos aminoácidos uma proteína tem, ó, você começa contando aqui do A ao G e vai até um desses três aqui, ó, sempre contando de 3 em 3 letrinhas. Aqui eu só coloquei pela beleza do slide, ele é exatamente igual ao anterior, né? Mostrando para vocês aí. Aqui o códon de iniciação, que é a metionina, e os três finais lá, UAA, UAG e UGA. Tá? Não se esqueça, a tradução é quando o ribossomo faz a leitura do RNA mensageiro, encaixando os aminoácidos, formando uma proteína. Você se lembra minutos atrás que eu falei para vocês imaginar o ribossomo como um trem e o RNA mensageiro como trilho? É exatamente isso que ele faz. Ele vai encaixando códons aqui com anticódons e de cada encaixe vai saindo um aminoácido. A sequência desses aminoácidos terminando na síntese de uma proteína é o processo de tradução feito pelos ribossomos no citoplasma. Bem? O anticódon é aquela sequência de 3 letrinhas carregada pelo RNA transportador. Aqui mesma coisa, olha o trenzinho andando em cima do trem. Quando ele chegar aqui no final, você terá uma nova proteína. Uma das coisas mais intrigantes, cativantes, eu diria apaixonantes do momento é exatamente o projeto Genoma Humano, PGH, ou simplesmente Genoma. Em que ele consiste? Você percebeu no decorrer da aula que eu disse que cada um de nós, enquanto ser vivo ou espécie, nós temos um código genético, uma sequência de nucleotídeos, que são sequenciados e mapeados. Mais tarde, eles vão ser lidos 3 a 3, fabricando as nossas proteínas. O projeto Genoma Humano é exatamente o mapa desse genoma, né? Visando um maior conhecimento. Na medida que nós tivermos o total domínio do genoma humano, e só para aproveitar o ensejo, já estão fazendo o genoma do coronavírus, o Covid-19, para facilitar a descoberta de uma cura, de uma vacina. Por detrás desse projeto Genoma Humano, existe o sonho de curar doenças, de melhorar espécies, aumentar a produtividade agrícola, os transgênicos visando a indústria, o comércio, a medicina. Ou seja, eu vou ser curto e grosso agora. O projeto Genoma Humano tem a ideia de melhorar os seres vivos. Bom, às vezes, durante esse processo, alguns erros podem acontecer, algumas alterações, modificações.
Qualquer modificação ocorrida no material genético, quer seja ela benéfica ou maléfica, é definida como mutações. Quando elas são maléficas, nós chamamos de aberrações, malformações, síndromes, mas nós temos que lembrar que elas também podem ser benéficas. Se vocês voltarem na linha do tempo pensando na evolução dos seres vivos, é claro que nós hoje somos o que somos graças às mutações gênicas benéficas preservadas pela seleção natural, que tem feito o seu papel, gerando seres cada vez mais evoluídos, mais complexos, melhores e mais longevos. Basta olhar para você e compará-lo com um ser lá das cavernas, tá? As mutações, elas podem ocorrer no material genético, tanto das células germinativas, que são aquelas que estão nos órgãos reprodutores fabricando gametas, esporos, ou nas células somáticas, que é qualquer outra parte do seu corpo não relacionada com a reprodução. Um dos problemas das mutações é que, quando elas são maléficas, elas podem gerar a formação de tumores. Tá? Primeiro tipo de mutação, ocorre a substituição de um ou mais par ou de uma base do DNA. Lembra daquela sequência de letrinhas? Se você alterar uma letrinha, você vai alterar todas as letrinhas. Portanto, isso não é bem visto pela ciência. Aqui um exemplo muito fácil de você observar, né? Do lado esquerdo você tem a proteína normal, tá? Aqui houve, obviamente, uma mutação e ó, a proteína alterada. Tudo bem? Vamos ver a sequência aqui, ó. Val, olha lá, gli. Então, o aminoácido valina normal, ele foi trocado pela glicina. Estão vendo? Ó, bastou alterar um aminoácido que a proteína já não é a mesma de antes. Tá, um caso interessante disso aqui é a anemia falciforme. A hemoglobina normal seria bicôncava e a hemoglobina anormal, por causa da troca de um único aminoácido, ela nasce em forma de foice. Daí o nome anemia falciforme. Adição. Se eu posso retirar uma base nitrogenada ou um par de bases, eu posso adicionar, incrementar, aumentar. O efeito é exatamente o mesmo. Vai alterar todos os códons e, consequentemente, a proteína. Deleção. Você sabe que deletar é perder um pedaço, né? Dependendo do pedaço que você perder, você pode perder uma função fisiológica, você pode nascer faltando um pedaço do corpo, você pode nascer com algum tipo de retardamento mental. Na verdade, qualquer perda é prejudicial. Tá? Aqui, ó, você vê tranquilamente aqui, ó, vamos comparar, ó, CTC, CTC, GTG, GTG. Aqui, ó, GTG. Aqui só tem o GT. Foi deletada a base G. Obviamente, a partir daqui, ó, já virou GTA, CCC, CTT. Perceba, bastou mudar, perder ou adicionar uma base para mudar completamente a sequência de bases ou o genoma da espécie. Tem uma relação direta entre a cromatina, que é um material genético visto lá durante a intérfase, antes da divisão celular, o DNA e o cromossomo. O que ele está mostrando aqui para nós? Ó, que da cromatina sai o cromossomo. Tudo bem? Quando a molécula dupla de DNA se liga a proteínas chamadas estonas, ela sofre um processo de espiralização, de enrolamento, lembrando um fio de telefone, e se transforma no cromossomo. Vamos relembrar uma aulinha nossa lá atrás de divisão celular. Você vê cromatina na intérfase, você vê cromossomo durante a divisão. Nós temos 4 tipos básicos de cromossomos. Esse daqui, onde o seu centrômero está no centro. Tá?
Aqui o centrômero um pouquinho acima, aqui quase no final, e aqui o cromossomo com um braço só. Se você olhar a legenda aqui, ó, você verá que nós temos diferentes tipos de cromossomos de acordo com a posição do centrômero. Quero deixar claro que todos esses cromossomos são normais. Tá? É importante discutir esse assunto aqui, porque vira e mexe as pessoas me dizem, por que a gente morre? A explicação biológica da morte está exatamente aqui. Olha lá, você tem o núcleo, você tem os cromossomos, tudo bem? Na espécie humana, são 46. 23 paternos, 23 maternos. Na pontinha de cada cromossomo tem uma estrutura, lembra um dedal de costureira chamado telômero. Aqui o centrômero, que vai prender ele durante a divisão celular, e aqui a cromatina toda espiralizada. Quando a célula se divide, o tamanho do telômero diminui, até que chega uma hora que ele fica tão pequeno que a célula morre, um fenômeno chamado apoptose, ou morte programada. Então, na verdade, a cada dia da nossa vida, nós estamos nos dividindo, diminuindo o nosso telômero e, obviamente, mais próximos da morte. Tudo bem? Existem pesquisas hoje tentando bloquear a diminuição do telômero, obviamente nos deixaria mais longevos, viveríamos mais anos. Mas a pergunta é, para que e se vale a pena? Fica esse ponto de interrogação na sua cabeça. Algumas espécies, elas têm alguns cromossomos diferentes dos demais. Por exemplo, os insetos apresentam nos seus cromossomos essas dilatações, essas bandas chamadas PUFs. São locais de alta síntese de DNA, de RNA, alta atividade gênica, alta produção de proteína. Tá? Principalmente durante aquele período da metamorfose, onde eles têm que acelerar o desenvolvimento embrionário. Em vertebrados, principalmente anfíbios, a gente também tem as alças as alças aqui, ou faixas também. Essas alças também, alta atividade gênica, alta produção de energia e garante lá, no caso, o melhor anfíbio é o sapo, que ele tem um desenvolvimento mais rápido do que o normal. Vamos relembrar algumas coisas que já foram vistas durante essa aula? Transcrição, tradução, duplicação. Tudo bem? Aqui, ó, alguns exercícios para vocês. Eu quero fazer esse aqui que eu acho interessante. Ó, ele dá aqui, ó, uma fita de RNA. Ele fala que o A, o G, que é a metionina, é o início da tradução. E aqui, ó, ele fez uma mutação. Ele trocou a guanina pela adenina. Note que entre esse G e esse A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 códons. Tudo bem? 8 códons corresponderão a 8 aminoácidos. Se você está vendo a letra U por aqui, ó, você sabe que é RNA. Então, olha a perguntinha. Ó, o ácido nucleico representado acima e o número de aminoácidos são. Quem é o ácido nucleico? Você tem a letra U, RNA. Você tem 8 vezes 3, 24 letrinhas, você divide por 3, dá 8, um códon corresponde a um aminoácido, 8 aminoácidos. Essa é mamão com açúcar. E olha que foi da FUVEST essa questão. Valeu, moçada. Eu espero que tenha sido útil, que tenha tudo de bom com vocês. Eu vou passar uma sequência de exercícios para vocês, estou mandando lá no plural, no Maestro. Se divirtam por lá. Mais uma vez, dá um retorno para mim pelo WhatsApp. Fala se está legal, se está difícil, se está muito rápido, se você quer que eu destrinche mais algum assunto. Eu estou à sua disposição. E cuide-se bem e lembre-se, a saúde é mais importante que qualquer coisa. Abraço.